Ô Charles, então, cara, eu chamei você aqui no estúdio para poder me ajudar a falar sobre essa tela. Bom, pessoal, essa tela aqui eu pintei tem umas 2 semanas. Fui ali na hora da praia, tava com vontade de fazer uma pintura ao vivo e pintei essa figura caiçara. A imagem de referência está aparecendo aí para vocês. As pessoas, as características desse trabalho, né? Essa é uma figura típica do caiçara. Tá? Bom, o Charles, para quem não conhece, dificilmente alguém não conhece o Charles aqui em Ubatuba. O Charles é uma das pessoas que mais conhecem a história de Ubatuba e que sorte a nossa tê-lo aí perto da gente para poder nos ajudar. O Charles é historiador, sociólogo e caiçara. Charles, vamos lá, cara. Vamos começar aqui pela questão das vestes do nosso amigo aqui, cara. Você tem mais ou menos uma ideia, Charles, de que ano é essa forma? Olá, Adriano. Muito feliz de estar aqui para falar da nossa Ubatuba, da cultura. A gente de Ubatuba, desde os primórdios, desde os Tupinambás, a gente é ligado em imagem. Sim. A gente é ligado em símbolos. E os símbolos falam. Então, quando a gente olha para esse quadro aqui, para essa imagem desse caiçara, a sua canoa, o seu remo, a gente volta à história da nossa gente. Sim. Primeiro pela canoa, né? A canoa era um símbolo de vida do caiçara. Muitos dizem que o caiçara sonha em dormir com a esposa de um lado e a canoa do outro. Essa eu não sabia. Tamanha a valiosidade que ele dá para ela. Eu me lembro na Fortaleza, o seu Oliveira comercializou uma canoa que chamava Tangará, e depois ele tentou comprar de volta e não conseguiu. E um dia ao meu lado ele abraçou a canoa, ele bateu na borda da canoa e falou: essa canoinha já foi minha. Então eu senti ali carinho, respeito, eu senti algo diferente. O caiçara tem esse vínculo com a sua canoa e também com o seu remo, porque é muito mais do que buscar um peixe no mar. Era a vida deles, era o veículo de transporte para a busca do alimento, era o veículo de transporte para o socorro de um familiar numa necessidade. As comunidades caiçaras viviam distantes do centro, e aí nesse tempo que a gente fala, até 1970, sem a BR-101, o norte de Ubatuba vinha por trilhas ou pelo mar. A canoa era o nosso veículo de transporte. Então ela sempre foi muito importante na vida do nosso povo. E todo esse trejeito tem a ver com a nossa gente. A vestimenta, a calça arregaçada ali na perna, os antigos eram assim, a gente via eles na beira da praia assim. O porte atlético, a força, né? O caiçara sempre foi muito forte, mas sempre foi muito forte e viril muscularmente, até por conta dos exercícios na sua canoa, do exercício na roça e a alimentação. Ô Charles, você tocou num ponto aí, porque a gente fala muito do caiçara do mar, né? Mas o caiçara, a presença da agricultura na vida do caiçara, ela é tão, talvez ela seja tão grande como o mar, né? Terra e mar estão ali junto, não tá? É um vínculo de vida, de existência e de necessidades temporais. Existe o período da pesca, em que você tem abundância dos peixes, como é o período das tainhas ou das sardinhas, e você tem os períodos de mar grosso, que você sequer consegue botar a canoa na água. Nesses períodos, o caiçara se voltava para o sertão, para as suas plantações de farinha, de mandioca para fazer farinha, sua plantação de milho, sua plantação de feijão. Eu acho que a gente tinha essas caiçaras que nem gosta da mamãe que está aí, gente nossa. Minha mãe está chegando com café aqui. Vem trazer café para nós. E isso que é importante, esse sentimento, essas caiçaras que nem vossa mamãe, que nem minha mamãe, meu papai, esse vínculo com o mar e com a terra. Do mar a canoa buscava o peixe, na terra plantava a mandioca para fazer a farinha e dos dois juntos fazia o pirão. Então você tinha esses períodos. E aí você pega, por exemplo, Pissinguaba, você pega o Batumirim e tantas outras comunidades, o Curuba, em que eles tinham um trabalho na praia com suas canoas, suas redes, seus cercos, e em certos períodos eles se voltavam para o sertão, para as plantações. Interessante, cara. Então é um vínculo de período de tempo também e de necessidade de sobrevivência. Você falou sobre a questão da canoa como um meio de transporte. O caiçara do norte, ele chegava até aqui onde hoje a gente conhece como região central. Na época não existiam, né? Não 40, 50 quilômetros de distância. E não tinha. A rodovia entrou na história em Ubatuba na década de 70. 70, né? isso. Então, 75. e creio eu que hoje as coisas são tão próximas, né? Mas eu imagino que o caiçara da região sul, ele era totalmente diferente do caiçara da região norte. Talvez no ritmo da fala, no comportamento, né? Ou eu estou enganado, cara? Ainda é. Os mais antigos ainda têm trejeitos e falas diferentes. Por quê?
porque o caiçara da região sul, já próximo de Caraguá, já com a rodovia Manoel e Porto do Rego aberto, acesso a Santos, que era mais próximo de ir ou até a capital, ele começou a já misturar o seu linguajar com os povos que foram se achegando e se aconchegando no território. O caiçara do norte, ali mais ao extremo, vamos falar de Pissinguaba e Camburi, ele ficou isolado por um período muito mais longo do que o do sul. E aí ele conviveu e viveu com o que ele tinha realmente ali. A cidade era distante para ele vir. Muitos sequer vinham. Muitos comercializavam em Paraty. Pessoas do sertão do Batumirim, por exemplo, pegavam a trilha da rota ali, que você fazia, que passa lá pelo Louro e vai sair ali para o lado de Paraty, na Estrada Real que dá para Cunha, que a gente chama de Estrada do Telégrafo, depois do Pasto Grande. Era por ali que eles levavam sobras de café, farinha de mandioca, ovos acomodados em cestos, para trocar em Paraty, que era mais próximo que Ubatuba. Então eles criaram um vínculo mais ao norte deles também, que era com Paraty, e eles ficaram mais distante do desenvolvimento da região do centro do Caiçara do Sul. Por isso que a gente tem uma realidade ainda diferente para o norte hoje. Trejeitos daqueles tempos antigos ainda são viventes no presente. E pô, que honra, né? Que prazer o nosso poder ter acesso a essas informações, né? Bom, vamos lá. Charles, eu gostaria que você falasse, então aqui, vamos lá, vamos voltar nas vestes. Então essa calça, né? Essa calça arregaçada é uma característica, né? Em off aqui você falou para mim que, por incrível que pareça... Para pisar madeira no Lagamar, por exemplo, para pisar ali no Lagamar. E você comentou que muitos caiçaras, na época, né, não sabiam nadar. Na verdade, são cenas deles. É isso, por incrível que pareça, eu sou um caiçara que não sei nadar, tenho uma dificuldade imensa com o mar. Então, às vezes a gente acha, né, que todo caiçara já nasceu dentro d'água, não é bem assim não. E aí você estava falando, né, sobre essa ligação de não saber nadar, com a característica da calça. Primeiro ele arregaçava a calça para poder andar ali na praia, no Lagamar, para rolar no rolo ainda, né, de madeira, sua canoa, para adentrar o mar para pescar, para ir buscar o peixe na rede, no trismalho, no cerco, pesca de linha na costeira ou no espinhel. Mas, acima de tudo, ele não era habituado a nadar. O caiçara não tinha essa característica. Muitos caiçaras morreram no mar quando sua canoa tombou. Mas não foram um ou dois, foram dezenas deles que perderam a vida. Porque não era habitual do caiçara estar nadando, como é do jovem caiçara de hoje, usufruir da praia e do mar para nadar. O caiçara usava do mar para buscar o seu alimento. Era um sentido de vida. Era até um desafio, né? Para sustentar. E a canoa tem muito a ver com isso, e o remo também. A canoa com o bordo maior e a proa mais elevada era para poder ir mais distante da costa. Então, aí... É característica de navegação. Então, é interessante sobre a questão da canoa, né? Hoje a gente vê bastante aí no nosso dia a dia as corridas de canoa. E ali você pode ter uma aula, né, sobre simetria, sobre design, desempenho. Sim. Então, assim, vamos trazer para o quadro aqui. Essa canoa, então, provavelmente ela era uma canoa de pesca de mar grande. Você consegue... Média. Pela proa dela. Pela proporção era média. Ela fazia a costa e podia avançar um pouco mais. Tá, e o que seria essa pesca de média? O que seria? Seria... vamos dar o exemplo da Praia da Enseada. Ele sairia ali da Praia da Enseada, a Enseada é uma baía, né? Que se estende até o Boqueirão ali, que é a divisa que vai para... 45 metros de profundidade, esse boqueirão, uma coisa ali é feia. E me diz uma coisa, então, o que seria a pesca média? Ele iria até o Boqueirão, ele não passaria do Boqueirão? Até passaria, né? Com um tempo bom, com mar bom, ele passaria do Boqueirão. Ela daria isso, iria até o costão da Fortaleza ali. Mas as canoas com maior calado, com mais possibilidade de navegação, eles iam até a Vitória. Ia pescar até a Vitória, saía de canoa e até a Ilha Bela. E aí você tem as características das canoas médias, das canoas de velocidade, das canoas mais bojudas para visitar o cerco, onde você tinha grande quantidade de pescados, das canoas de voga, que você saia de Ubatuba a Santos levando barris de cachaça, açúcar, cachos de banana, dezenas e centenas de cachos, farinha de mandioca. Você falou da canoa de voga, né? Com pano. A gente pode esquecer que na de voga ainda tinha pano. Ela tinha uma vela, né? Isso, que a gente chamava de pano. Aí a gente pode falar então da Maria Comprida. Isso. Tá, só para fazer uma comparação aqui, em questão de visual mesmo aqui, comparando aqui a proa dessa canoa para a proa da Maria Comprida, até onde seria mais ou menos a altura dela aqui, cara? Olha, essa aqui, a Maria Comprida, está mais ou menos aqui, ó, já é um pouquinho maior. E ela é mais bojuda, mais mais larga. Isso, e as de voga chegam mais ou menos até aqui, ó. Maravilha. Com 2 metros de largura. Então você imagina o tamanho da árvore
para você tirar uma canoa de um pau só, com mais de 2 braças aqui de largura. Essas canoas iam lotadas para Santo com 5 marinheiros. E tinha um mestre, levavam dias. E tinha um mestre na canoa de voga, que comandava o ritmo das remadas. É interessante você imaginar isso, né? Um mestre para canoa de voga, a gente fala de mestre para barco. Porque a gente costuma glamorizar toda essa questão cultural pelo estilo de vida, por aquilo que nós herdamos dos nossos antepassados, né? Mas, cara, imaginar isso tudo como uma necessidade de sobrevivência é interessante, né? Você visualizar a Maria Comprida lá com a sua vela aberta, rasgando o mar, até o talo, né, de mercadoria com 5, 6 homens. 5, 6 homens comandando. Cara, é muito legal isso daí. E você pega, por exemplo, aqui na Ponta Grossa tem um pedaço ali que os antigos chamavam de remo de voga. Não era Ponta Grossa ainda. Relacionado à canoa de voga e tudo mais. E você tem também uma história importante da canoa, porque a canoa caiçara é um ser híbrido, com 2 tecnologias importantes e milenares. A primeira tecnologia dos povos originários, dos tupinambás, que era uma canoa mais para rios e costas. Então era uma canoa que praticamente tinha 2 proas, não havia necessidade de comando de popa. Então você tinha 2 proas, você se virava e já comandava. Os caiçaras, que somos nós, o povo miscigenado, descendente de todos os povos que aqui vieram e o que aqui estavam, eles viram os barcos, as naus dos portugueses, que atravessaram o oceano e descobriram que tudo aquilo foi possível por conta da popa, do comando da popa. Olha só, gente, que interessante. E aí o caiçara, nós caiçaras, pegamos a canoa dos tupinambás, mantivemos a proa dela e colocamos a popa dos povos europeus, dos portugueses. Aí a gente vê que essa escola de Sagres, Portugal. Então a canoa, ela tem muito a ver com a nossa identidade e ela tem tudo a ver com a nossa identidade. E nós ajudamos a construir o formato da canoa que existe hoje. Por isso ser canoa caiçara. Ô Charles, vamos agora falar sobre o remo. Por que esse remo ele é tão comprido e a pá dele ela é também estendida, fina e grande? Cara? É legal, você usou a expressão pá. Falei, caramba, que a gente usava. Tem uns remos aqui na parede, não sei se vocês conseguem ver, mas eu pinto bastante remo aqui no estúdio, no ateliê, e os remos que eu pinto, eles têm uma característica decorativa. Então é cabo curto, uma pá um pouco mais larga e estreita. Mas aí você começa a ver as imagens, né, e você vê que cada remo tem uma característica, tem remo para corrida, enfim. Isso. Esse remo ele é grande, comprido assim, por quê, cara? Para você poder aprofundar ele mais na água. Então você tinha 2 características. Remos curtos, pás pequenas, remos longos com pás um pouco mais larga ou com pás mais finas para adentrar mais dentro da água. Por quê? Porque a força, a velocidade estava no fundo, não estava aqui. Puxava mesmo lá para... Isso, porque na remada, o proeiro, o mestre, ele dava a batida. Então ele dizia, quando ele tinha necessidade de velocidade, ele falava largo e fundo. Aí pegava o remo e o remo afundava dentro da água. Quanto mais ele afundava, aí pegava a pressão e a trava da água lá no fundo e aí arrastava a canoa para frente. Demais. Arrastava na força. Então quanto mais braço você tinha, mais velocidade e força de água você arrancava. Isso numa sequência simétrica de todos, você ia no fundo e longo, o máximo que você podia levar. Aí você tinha essa necessidade, era uma ferramenta para cada tipo de mar ou cada local que você ia, ela formava uma ferramenta específica para esse fim. Falando sobre, ainda, né, sobre o contexto remo e canoa, a gente ouve muito sobre o guapuruvu. Realmente o guapuruvu é a madeira da canoa e a madeira do remo? O remo usa-se muito o guacá. O guacá é uma madeira muito resistente. Guacá. O guapuruvu já não é bom para remo, porque ele é muito leve. O guapuruvu é bom para canoa porque ele é leve. Sim. Mas ele não tem a resistência do cedro rosa, de um louro. Madeira com muito mais resistência para o mar e para o tempo. O guapuruvu ele é leve, mas não é tão resistente. Tanto é que uma canoa de guapuruvu, para ter muito tempo de vida, tem que ser muito bem tratada, guardada, emborcada, para não guardar água dentro dela para apodrecer. Diz para o pessoal aí o que é uma canoa emborcada. É com a boca para baixo. Com a boca para baixo. Tanto é que quando virava no mar, a canoa ficava emborcada, ela ficava com a boca para baixo, e aí a canoa estava lá, à deriva. Então eu digo assim, agora, por exemplo, a canoa centenária do seu Oliveira da Fortaleza é de cedro rosa. É uma madeira que atura muito mais tempo.
Então, tipo assim, um remo de bacá dura muito tempo. Então, tem madeiras que às vezes são um pouco mais pesadas, mas são mais resistentes. Entendi. Então, para você não correr risco. Geralmente, o caiçara ele não saía com 2 remos. Ele saía com um remo. Então, ele tinha que confiar naquele remo. Ele tinha que ter certeza que aquilo ia resistir e que ia levá-lo e trazê-lo de volta. Então, era uma ferramenta de vida dele. E na época não existia um pote para tirar água, era cabaça. Então, pegava uma cabaça, cortava no meio e com a cabaça você fazia o pote para poder tirar água. A mesma cabaça que você guardava farinha de mandioca também ou água para você beber. Eram os produtos que você tinha na natureza usados no dia a dia do nosso povo, da nossa gente. A gente, caiçara, né, nós somos um povo que, hoje não, mas até um tempo atrás nós éramos um povo muito reservado pelas questões geográficas. A serra, o mar, o acesso aqui era bem difícil. Então, para a sobrevivência, para que o caiçara antigo pudesse ter uma vida de qualidade, ele tinha que se virar, né, Charles? Tudo era da natureza, né, e uma coisa importante que a gente está falando, porque nós estamos falando do quadro, mas nós estamos falando de gente. E estamos falando de um povo existente, resistente, resiliente, que luta para sobreviver e para manter suas tradições, sua cultura, sua história e principalmente a sua memória. O povo caiçara, o nosso povo miscigenado, de sangue de todos os povos, do primeiro, do originário, do europeu que veio colonizar, do africano que veio escravizado e dos demais povos europeus que aqui vieram, o caiçara em si, ele tem muito a ver com o povo originário que aqui habitava, que é a coexistência com a natureza. A necessidade de tirar dela somente aquilo que você precisa para o teu dia a dia. O caiçara só pescava o que necessitava para comer naquele dia. No dia seguinte ele sabia que tinha para buscar de novo. O caiçara, quando podia caçar, e isso era necessário, um certo dia, ele só caçava o que era necessário para o seu alimento. Ele encontrava uma vara de porcos de cateto, ele caçava um para ele se alimentar. Ele não pegava filhote, ele não pegava fêmea. O caiçara que caçava aves, não caçava aves no período que elas procriavam, ele conhecia pelo canto. Ele ouvia o canto e falava, esse passarinho está chocando, está com ovo no ninho. O canto desse passarinho está com filhote, então eu não posso caçar. Se eu caçar o filhote vai morrer no ninho, o ovo vai morar no ninho. Então a nossa coexistência, para tirar um palmito, ele tirava só o que ele precisava. A gente nunca foi voraz. A gente sempre foi muito equilibrado na convivência e na coexistência com a natureza. Tanto é que se nós temos 80% de área preservada de Mata Atlântica, ainda hoje é porque o caiçara preservou. Quando a gente atirar um marisco na costeira, hoje é mexilhão. Eu falo, meu Deus do céu, o sarguinho se perde, porque o sarguinho vai lá comer um marisco, agora vai dar para mexilhar, ele está perdido, ele não sabe o que é isso. Mas quando a gente tirava o marisco na costeira, a gente escolhia os grandes. Um a um, cortava toda a mão, porque a gente ia lá e tirava o que a gente precisava comer. O resto da família ficava lá, para procriar de novo. Tem gente hoje em dia que vai com enxadão, raspa a pedra, deixa ela lisa. E isso incomoda, isso nos provoca, isso nos revolta. Porque às vezes as pessoas falam, mas por que o caiçara? Alto lá. Se existe algo preservado, nós preservamos, nós preservamos. E isso nós exigimos, esse respeito. Nós fizemos isso, nós mantivemos isso. Então, nos julgar, nos culpar por certas destruições e por certas ações não é verdadeiro e não é real. A gente manteve isso aqui. A gente poderia rio? Não, a gente bebia água dos rios. Todos os rios de Ubatuba eu pesquei e bebia. Então. Tavares, Acaraú, Rio Grande. Eu nadei, pesquei e bebi água. Eu tenho uma memória de infância ali no Seis Maria. Meu pai tinha um terreno ali. Eu lembro que a gente saía daqui, da onde é o meu ateliê, na Silope, de bicicleta até lá, parecia uma jornada. Seu João Alexandre. Cara, longe, 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 longe. Eu lembro da gente caminhando, né, em direção ao terreno, que ficava bem no fundo do Seis Maria lá, cara, era a coisa mais linda. Rio limpo, as mulheres ali lavando roupa. Aí no fundo do terreno tinha um riachinho. Enfim, sorte a nossa, né, de ter conhecido essa Ubatuba. E cabe agora a nós, que estamos vivendo em Ubatuba, termos a consciência de que para voltar não vai voltar mais, né, Charles? A gente sabe disso. Mas a gente ainda tem como fazer... Tem muito o que manter. A gente tem a responsabilidade, nós caiçaras como vocês, que escolheram viver aqui em Ubatuba, nós temos a responsabilidade
de cuidar dessa terra com muito carinho. Charles, quero te agradecer. Para mim é uma alegria sempre estar batendo papo contigo. E esse é só o primeiro vídeo, tá, pessoal? Que o Charles vai estar aqui falando com a gente. Valeu? Vou pedir para vocês deixarem aí um like nesse vídeo, compartilhar. E segue a gente aí nas redes sociais que vai ter bastante conteúdo aí sobre arte, história e cultura de Ubatuba. Valeu? Obrigado.